Carboidratos viciam, parte 1. Então, nesse vídeo, eu quero falar com vocês a respeito de um tema bastante delicado que muitas pessoas ainda divergem para tentar falar se o carboidrato tem efeito viciante no seu organismo ou não. Então, eu vou trazer alguns estudos aqui para vocês, mais especificamente vou trazer 2 estudos nesse vídeo e tem mais 3 vídeos que eu vou fazer falando de alguns estudos que tentam relacionar os efeitos do carboidrato a nível cerebral e colocar ele ali como uma substância similar a drogas para o seu organismo, para tentar também justificar aquele motivo de pessoas que relatam ter grande dificuldade de abandonar o consumo de carboidratos refinados. Então, às vezes, o motivo pelo qual você não consegue reduzir os carboidratos, tem dificuldade de fazer dieta, pode ter relação com isso que eu vou falar aqui. Então acompanhe nesse vídeo aí que você vai gostar. Vamos lá. O primeiro estudo que eu quero conversar com vocês é um estudo de 2001, onde eles fizeram experimentos com ratos. Dá uma olhada, ó. Ratos em dieta intermitente de açúcar, ou seja, 12 horas com açúcar, 12 horas sem açúcar, mostraram após 30 dias aumento na ligação de receptores mu-opioides em algumas regiões do cérebro e também reforço na ligação em receptores dopaminérgicos do tipo D1, padrões semelhantes aos observados em dependência química. O que acontece? Eu vou explicar para vocês em outras palavras o que esse estudo tentou mostrar. Que quando os ratinhos foram expostos a carboidratos de forma intermitente, igual ele falou ali, 12 horas com açúcar, 12 horas sem açúcar, isso pode ser também levado como o consumo que os seres humanos fazem, assim, tipo comer de 3 em 3 horas carboidratos, toda hora tá beliscando alguma coisa no dia a dia. Então pensem dessa forma que eu quero que vocês pensem. Vamos relacionar esses estudos e trazer para nossa prática. O objetivo aqui desse canal é trazer temas que não dificultam nada teórico, mas que seja muito bem aplicado na nossa prática, beleza? Então, o que acontece? Você ingere esse carboidrato de forma intermitente e por longo período, e o cérebro, quando você consome esse carboidrato refinado, principalmente, industrializados, ao você ingerir eles, o organismo percebe essa substância e vai produzir neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? São substâncias produzidas ali principalmente pelas células cerebrais que têm a capacidade de se ligar a certos receptores. Então você comeu carboidrato, não é uma droga que você comeu. Você come, ou seja, entre aspas, não é uma droga, né? Você comeu um carboidrato. Né? Pensando em se alimentar, o cérebro produziu endorfinas, substâncias que vão te dar prazer, por exemplo, como a dopamina. Produz dopamina, produz outros neuroreceptores que se ligam aos receptores, por exemplo, o mu-opioide. O que é os opioides? Os opioides são analgésicos potentes, que você já deve ter ouvido falar, que nos Estados Unidos eles têm grandes problemas com overdose de analgésico, como por exemplo fentanila, eles usam muito lá. Então, alguns outros opioides que acabam viciando, tem efeito viciante, né? Tramadol, morfina, por exemplo, você já deve ter ouvido falar de algum conhecido, de algum familiar que ao usar essas drogas ficaram viciadas, né? Ficam ali querendo mais, buscando essa droga, né? Então, o carboidrato tem a capacidade de liberar neurotransmissores que se ligam a esses receptores, os receptores opioides, desses analgésicos, e receptores de dopamina do tipo D1, que está relacionado à dopamina mais com aquele prazer momentâneo, prazer instantâneo, aquela sensação de bem-estar depois que você come um carboidrato. Então, comeu carboidrato, produziu endorfinas, os neurotransmissores se ligou a esses receptores que também estão relacionados quando você a fisiopatologia de quando você consome uma droga e vai te dar uma sensação de bem-estar, uma sensação de alívio de algum desconforto e é isso. E o que acontece? Quando você fica sem o carboidrato, você fica com aquela sensação de que está faltando alguma coisa e sente vontade de consumir de novo. Então você vai acabar consumindo para ter essa sensação de prazer. É disso que esse estudo está falando, beleza? Então quero falar para vocês aqui que agora são exatamente 5h30 da manhã.
problema é meu, ninguém mandou acordar esse horário, mas eu acho que vale a pena você aí deixar a sua curtida, se inscrever no meu canal. Eu prometo que eu vou trazer cada dia conteúdo mais interessante para vocês. E é isso, eu quero trazer coisas que seja aplicada na sua prática, tá? Eu vou trazer muito conteúdo aqui a respeito da minha vivência com a alimentação, da minha vivência com saúde. Tenho uma experiência de 5 anos já como médico, tô finalizando a minha residência de cirurgia geral, estudo muito a respeito de alimentação, dieta cetogênica, dieta carnívora, ou seja, alimentação de verdade, que é para desmistificar tudo que você sabe até hoje sobre alimentação e saúde. Vou trazer dicas bem práticas aqui, se você tiver curiosidade sobre esses assuntos. Então vamos lá, começa a me seguir e deixa seu like, por favor. Vamos lá, tá? Para o segundo estudo. Tem um estudo de 2002 que fala o seguinte: o uso repetido e intermitente de açúcar induziu sintomas de abstinência quando administrado um antagonista de opioide, revelando dependência endógena. Em outras palavras, o que é? O uso intermitente é aquilo que eu falei, consumo frequente, diário de carboidrato. É quando os pesquisadores administraram uma droga, uma medicação que corta o efeito dos opioides, por exemplo, aqui eles falam dos antagonistas do opioide, que, por exemplo, a naloxona. Como eu estava falando, lá nos Estados Unidos existe uma epidemia lá de consumo de fentanila, que é um opioide que a pessoa injeta, tem essa sensação de bem-estar extremo, melhora da dor, do desconforto, ou seja, uma droga que faz a pessoa aliviar muitos sintomas. E quando eles exageram na dosagem desse opioide, pode levar a overdose e morte. É muito frequente ter overdose e morte por opioide nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também não fica longe, tem muita gente viciada em opioide. Só que a gente não vê muito no ambiente hospitalar, dos profissionais de saúde. Isso é muito frequente, ter contato com essas drogas viciantes, como por exemplo morfina, fentanila, ketamina e outros também. Então a pessoa, quando é viciada nesse tipo de droga, quando elas abusam, exageram na dose, existe um antagonista, que é o que corta o efeito dessa droga, chamado naloxona. Inclusive lá nos Estados Unidos, acho que até policiais andam com naloxona no bolso ali, para quando encontrar um indivíduo ali sobre o efeito dessa droga, vai lá e faz e acaba salvando essa pessoa. Então eles fizeram nesse estudo isso, pegaram, administraram naloxona nos ratinhos e viram que depois de administrar essa naloxona, cortou o efeito do opioide, começaram a ter sintomas de abstinência. O que é sintomas de abstinência? Quando você está sem a droga e você fica com vários sintomas desconfortáveis ali, que é o seu corpo pedindo para consumir mais drogas. Então, quem teve o consumo intermitente e repetitivo de carboidratos, recebeu naloxona, teve sintomas de abstinência, começou a ficar com tremores, começou a ficar irritado, sudorese, dor de cabeça, uma sensação de ansiedade. Então, tudo isso depois da administração dessa medicação que é usada para cortar o efeito do opioide. E as pessoas não estavam usando opioide, estavam comendo carboidrato de forma intermitente. Então, o que aconteceu? Apresentou sintomas de abstinência ao carboidrato após o consumo desse antagonista dos opioides. Então, isso mostra uma relação ali dos carboidratos como um efeito de dependência endógena ao carboidrato, entendeu? Então, esses dois estudos que eu queria trazer para vocês aqui, viu que interessante? Então, eu quero pedir para vocês aqui, para vocês deixarem no comentário se vocês acham que o carboidrato tem esse potencial de viciar, qual que é a sua experiência quando você come um carboidrato. Fale nos comentários aí se quando você come um carboidrato ali, um docinho, alguma coisa, você consegue comer só um pouquinho ou você acaba comendo demais. Isso pode explicar muito aquelas pessoas que pegam uma caixinha de bis, come um e acaba comendo tudo. Duvido se alguém consegue abrir uma caixa de bis, por exemplo, e comer só um. Você acaba comendo vários ali. Então, além do efeito viciante do carboidrato, tem outras substâncias colocadas nos alimentos industrializados que fazem você ter essa compulsão, né, alimentar. Então, isso aí parece que, no meu ponto de vista, é intencional para você ficar viciado nesses alimentos industrializados. Vem mais a Carboidratos Viciam parte 2, 3 e 4.